Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora gravar nosso estudo, falar um pouquinho do que foi o dia hoje, para a gente estar aí fazendo as marcações no nosso gráfico, né? E com isso, tá aí tendo as possíveis regiões que a gente vai ter para operar amanhã. Hoje um dia um pouco travado por conta do feriado americano, né? A bolsas lá em Nova York não abriu e Chicago fechou com meio período. Então nós tivemos um pouco volume financeiro. Ainda assim o índice deu uma quedinha legal aqui, mas acabei não fazendo nada. Então se você está chegando agora, já deixa aquele like, curte o canal, porque isso ajuda demais a gente. E aqui é onde a gente deixa todo o conteúdo que vocês precisam, tá? E se você ainda não conhece o nosso grupo no Telegram, tem o link aqui na descrição. Lá a gente tem tópicos sobre mesa proprietária. E quem já está lá dentro viu que nesse final de semana eu criei um tópico específico de cupons e links de desconto de mesas proprietárias. Porque eu acho que o canal, como fala muito de mesa, eu não posso ficar só falando da Apex e da mesa que eu opero. Eu tenho que dar para vocês as oportunidades de terem todas as mesas de desconto. Então eu criei um tópico onde lá dentro vão estar todos os cupons e links disponíveis dos descontos e promoções nas mesas proprietárias de futuros, né? De Forex, que a gente trabalha com a Hantec, né? Eu não trabalho com mesas proprietárias que não são de brokers, né? Então essas mesas que estão quebrando aí, que estão em paraísos fiscais, a gente não trabalha. Então eu tenho lá o link da Hantec, tenho o link das mesas de futuros americanos e mesas aqui no Brasil, né? Que a gente tem parceria com a Euroinvest e tem a T3 que a gente opera por eles. Então todos os links de mesa vão estar nesse tópico, sempre com as promoções atualizadas, beleza? Então se inscreve lá, entra no nosso grupo do Telegram, que a informação fica lá, e você comprando o teste nessas mesas pelos links e pelos cupons que a gente tem lá, vocês vão estar sempre ajudando o canal a trazer mais conteúdo para vocês, certo? Então bora falar de índice. O índice hoje ele abriu dando continuidade no movimento de sexta, né? E aí o que acontece? A gente já tinha marcado aqui que nós tivemos um fundo e um topo, e aí tivemos um choque, e hoje ele acabou perdendo esse fundo. Então percebam que a gente teve a captura da liquidez interna sexta-feira com a notícia, que ele foi aqui nesse imbalance, né? E depois hoje nós tivemos a continuidade do movimento. Isso aqui é um movimento que vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam, ele abriu aqui, ele vai fechar o gap para depois cair, ele acaba descendo direto e estopando a galera, né? O que a gente tem aqui agora? Nós temos uma movimentação de queda, onde ele perdeu mais um fundo, e ele fez uma volta e no reteste dessa região aqui de sell side liquidity, acabou querendo dar continuidade e acabou fechando aqui. Pregão de amanhã, vocês têm que estar atentos a duas coisas. Primeiro, para esse boss aqui ter força de fato, ele precisa romper esse fundo aqui e aí depois dar continuidade. Se ele não conseguir romper e voltar, perder esse topo aqui, a gente pode ter um pullback e aí temos um fair value gap aqui, um gap de abertura hoje, que a gente não sabe se vai segurar o preço por motivo de que nós tivemos aqui uma falha. Porém, ele teve esse rompimento de fundo, né? E se vocês analisarem, vocês lembrarem bem dessa região que está marcada, essa de 136.100, essa linha vermelha, é o topo histórico que a gente tinha ali para trás que foi rompido. Então, por isso que ela está marcada aqui. Então, nós estamos tendo um reteste de um fundo que foi, de um topo que foi rompido. Ou seja, um possível breaker block de um time frame maior, né? Diga-se de passagem, muito maior. Então, esse é o primeiro reteste do topo rompido, né? Se ele vai segurar aí, a gente não sabe, não tem como saber. O que a gente tem que fazer é reagir conforme o preço nos mostrar. Então, para isso, a abertura de amanhã é fundamental. Se ele abrir dando continuidade aqui para baixo, a gente pode ter o preço buscando alvos mais abaixo.
Agora, se ele segurar aqui e voltar, a gente pode ter um pullback para aí sim ver depois, ali nas regiões de cima, qual é a decisão que a gente vai tomar, tá? Então, estejam bem atentos quanto a isso. O que a gente tem de regiões importantes no gráfico são essas aqui. Eu tenho a região lá de cima, do topo, né? Eu tenho o Fair Value Gap, que está aqui no meio do caminho, e tenho aqui embaixo a região dessa zona aqui de rejeição, tanto do 5 quanto do 15. É um candle de extrema absorção. Se a gente aumentar aqui, vocês vão ver, ó. Ele tem um candle forte que tentou descer e ele foi todo absorvido. Nos 5 minutos é pior ainda. Então, vocês precisam ter cuidado com isso, certo? Então, no índice, é essa visão que a gente tem aí das regiões importantes para o pregão de amanhã. Bora falar do dólar, né? O dólar, ele hoje... Vocês percebem que o dólar não mudou nada em relação à sexta, tá? Hoje foi um movimento travado aqui, no range aqui da abertura. Então, a gente tem o quê? Nós temos uma movimentação de pullback, né? Vocês percebam que aqui, ó, ele continua fazendo pullback. Agora, ele segurou aqui. Se ele fez um topo mais baixo e segurou aqui, a situação é aquela que a gente já conhece. Metade de caminho, ele pode dar continuidade na alta ou seguir aqui para baixo. Então, essas são as possibilidades. A gente não tenta adivinhar e nem dar digamos assim, o santo graal do trade. A gente mostra quais são as possibilidades do preço. E em cima dessas possibilidades, e conforme o preço abrir, é que a gente vai tomar a decisão, né? Então, assim, a gente não adivinha o lado. Eu não vou falar assim, aqui você compra lá. Não. Se o preço abrir perdendo um fundo aqui, eu tenho uma continuidade, ó, certo? Aí eu vou ter o quê? Esperando por movimentos vendedores para dar continuidade nesse pullback. Agora, se ele segurar aqui e começar a subir, a perda aqui, nós temos o quê? Uma possível quebra dessa estrutura aqui, né? E fazendo com que o preço possa estar dando continuidade na alta. Eu acho que eu ficaria esperto com o dólar com compras nessa região aqui, mas a gente não pode duvidar de nada, né? Então, assim, pela situação, ele está em movimento de alta. Ele teve esse reteste aqui, onde ele foi rejeitado e está dando continuidade. Para ele descer, o ideal é que ele perca esse fundo, aí sim a gente tem um possível pullback do dólar aqui nas regiões de liquidez lá de baixo, tá? Então essa é a ideia que a gente tem para o dólar, né? Por enquanto, ele nos mostra continuidade, né? Fazendo um pullback. Aqui, onde tem esse cifrão, seria o choque, né? Ele perdendo esse fundo, aí a gente tem o quê? A continuidade do pullback desse movimento, que seria como alvo a Golden Zone ou essa região aqui do fundo, para aí sim, quando o preço chegar naquela região, a gente está pensando por tomar alguma decisão compradora, tá? Por isso que a gente espera e analisa o lado que o preço vai para tomar a decisão de entrar e, com isso, tentar surfar a onda a favor dele. Beleza? Bora falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje o mercado fechado, né? Então ele passou a maior parte do tempo, desde a abertura ontem, nesse range aqui, né? Ele veio descer um pouquinho e voltou para pegar liquidez. E agora ele abriu e está testando essa liquidez aqui de cima, né? Não muda muito em relação ao estudo que eu fiz ontem, né? A não ser que ele está dando continuidade. Então, vocês precisam estar atentos aqui, ó, que ele segue dando continuidade na movimentação, tá? Tem uma região de imbalance aqui atrás e tenho esse outro pequenininho aqui que a gente tem que aguardar para tomar a decisão.
e ver se ele vai dar continuidade nessa alta, tá? Mas isso é interessante a gente pensar para amanhã. Quando a gente traz aqui para os 5 minutos, vocês percebam que em cima daquilo que eu falo para vocês de operar as regiões importantes, nós temos o que aqui? Eu tenho essa movimentação e eu tenho a minha Golden Zone aqui. Dentro da minha Golden Zone eu tenho o que? Ele já tá vendo como ele bateu perto daqui, desse imbalance e já está rejeitando. Ou seja, o preço está continuando. Para que ele pare e a gente pense em vender, ele teria que perder esse fundo e aí sim a gente tem uma correção até lá embaixo, tá? Essa é a característica, nada muito diferente, né, disso aqui no Nasdaq, visto que a gente tem, conforme eu falei para vocês no estudo de ontem, a gente tem alvos ali para cima, porém a abertura do mercado está nos dando entender, né, a força vendedora. Tem que estar esperto por conta dessa região, tá? Essa região de liquidez aqui é muito forte e tem forte que eu digo em que sentido? Tem muito stop aqui atrás, tá, galera? Então fiquem espertos em relação a isso. Mas aqui, na movimentação de hoje, me desculpa, o preço vem fazendo uma correção já dessa zona de buy side liquidity, mas eu ainda acredito numa busca de regiões ali na parte de cima, certo? Então, bora falar do euro. O euro continua travado, a gente tem a região aqui de cima marcada, né? A movimentação do euro até que foi um pouco mais nervosa hoje, porque independente da CME, na madrugada você tem abertura de Londres, então ele se mexe bem. Tivemos aí um movimento numa zona travada, né? Onde eu falei de ontem que a gente precisaria aguardar pelo preço nessas regiões, né? E chegou perto, mas ainda não foi aqui o suficiente para a gente arriscar. O que vocês têm que tomar cuidado, tá? Aquilo que eu falei, ele tem alvo aqui embaixo, né? E está no processo de mitigação. O cuidado que tem que ter é aqui, dele vir, pegar a liquidez aqui para ir até o próximo alvo, tá? Então, fiquem espertos nessas zonas aí em que o euro pode reagir daqui de cima, certo? Então, bora falar aqui agora do ouro para finalizar. Percebam assim, que o ouro ficou travado, né? Eu tinha traçado ontem aqui a Golden Zone. Ele abriu fazendo sweep aqui e acabou dando a venda até essa região aqui de baixo. Agora, ele está querendo dar continuidade nesse movimento. Para que isso aconteça, né? Vamos aumentar aqui, vocês estão vendo que a movimentação ela é muito travada, então tem que ficar esperto em relação a isso. Nesse range que está aqui, eu acho barato para vender, tá? Porque o preço, inclusive, está travado nesse topo aqui e com certeza ele tende a vir testar o fundo. Só que para ele vir testar esse fundo, eu teria que ter uma volta até essa região aqui, para que seja legal. Aqui eu estou muito barato para vender, porém o risco ele já se deu aqui. Pode ser, inclusive, que ele faça essa movimentação aqui e continue direto. Só que agora não tem mais o que fazer, né? Se ele continuar descendo aqui, é aguardar essas regiões aqui de baixo para ver qual vai ser a decisão a ser tomada, certo? Aqui, vamos olhar o 15 minutos, eu tenho, além dessa região aqui, eu tenho também a extremidade, tá? Onde eu vou deixar marcado aqui só o pavio desse candle, que são os 2 pontos ali embaixo, para vocês estarem atentos. Certo, galerinha?
Então era isso, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Amanhã a gente volta com um dia normal de operações. Ficam todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!